Às vezes parece que a palavra de Deus nos cansa tanto que a gente não acaba de escutar e já quer logo sentar antes de receber a bênção, né? A atenção, a escuta da palavra de Deus. Jesus nos propõe uma caminhada cristã. E a caminhada cristã, ela é fruto de uma escuta sincera da palavra de Deus. Quando nós não escutamos o que a palavra de Deus fala, começa a acontecer no nosso meio a mesma coisa que nos contava, que nos falava a segunda leitura. No tempo de São Paulo, já existiam pregações, e não pregações fora da comunidade, mas pregações dentro da comunidade, que começavam a confundir as pessoas. E é por isso que São Paulo, na segunda leitura, fala da importância de anunciar Cristo morto e ressuscitado. Sem esta centralidade da nossa fé, nós passamos a acreditar em qualquer coisa. E nós começamos a imaginar a fé cristã como uma ideologia, como uma filosofia de vida, como alguma coisa qualquer, até como um comportamento bondoso em relação a todas as coisas. Nós começamos a achar que tudo é muito natural, nós começamos a achar que tudo é muito normal, e a própria ideia de pecado, ela começa a desaparecer do nosso meio. E aí vai desaparecendo a noção de pecado, vai desaparecendo a noção de pertença ao povo de Deus, e nós começamos a aceitar qualquer doutrina, dizendo que isso é a fé cristã, quando na realidade é uma falsificação da fé. Quando não se escuta de fato a palavra de Deus, e quando não se tem consciência da importância da tradição da igreja, do tesouro que é ensinado, da verdade que a igreja precisa ensinar, mesmo dizendo que nós somos cristãos, não só começamos a acreditar em qualquer coisa, mas começamos a defender ideias que são contrárias à fé cristã. São Paulo já dizia isso naquele tempo, e não é diferente na nossa realidade, não é diferente nos nossos dias. Quantas vezes nós não encontramos entre os cristãos, entre nós católicos, entre nós que fazemos a comunhão diariamente, ou que fazemos a comunhão aos domingos, ideias absolutamente contrárias à fé católica. Quantas vezes a gente não escuta católicos defendendo o direito ao aborto? Quantas vezes nós não encontramos católicos defendendo a pena de morte? Quantas vezes nós não encontramos entre os católicos pessoas metidas e envolvidas em atos de corrupção? E aí a gente fala que isso vale uma missa, né? Ou a gente aceita certos pactos diabólicos, porque vale tudo nesse meio. E aí nós vamos crescendo nesta situação aonde a fé parece que já não faz mais nenhuma diferença na nossa vida. Falsos profetas. É assim que o Evangelho nos coloca as bem-aventuranças, segundo o Evangelho de Lucas, narrado por Lucas. O Evangelho começava dizendo que Jesus desceu da montanha. O que Jesus estava fazendo na montanha? Jesus subiu a montanha para estar próximo de Deus. No encontro com Deus, Jesus escolhe os seus discípulos, escolhe os 12, escolhe aqueles que ele deveria enviar para anunciar a verdade do Evangelho. Depois ele desce a montanha, e lá, junto com a multidão, é que Jesus dá o seu ensinamento. O Evangelho não é para um grupo de pessoas iluminadas.
O Evangelho não é para padres e bispos. O Evangelho não é para um grupo de pessoas seletas que conhecem, que aprofundam. Mas o Evangelho é para toda a comunidade. O Evangelho é um chamado, é um convite à conversão. Todos nós estamos num caminho de conversão, onde somos chamados a uma escuta sincera, verdadeira, autêntica da palavra de Deus. E quando algumas propostas, mesmo que sejam propostas teológicas, estabelecem a divisão entre pobres e ricos, ou estabelece uma luta de classes entre esses e aqueles, isso é uma falsificação do Evangelho, porque o Evangelho é uma proposta comum, é uma proposta de comunhão, aonde Jesus convida os discípulos, convida a multidão, convida os seus apóstolos a escutar esta palavra e anunciar a verdade. E se não for para anunciar a verdade, então aí o que é que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Jesus faz esta comparação dizendo dos bem-aventurados, que são aqueles que atendem ao chamado dos profetas, e faz uma menção daqueles que elogiam, daqueles que batem palmas, daqueles que fazem de tudo para chamar a atenção sobre si, como falsos profetas. O Evangelho não estabelece luta de classes, o Evangelho não estabelece divisão entre as pessoas, mas o Evangelho cria uma comunidade de irmãos, de pessoas convidadas, chamadas a um processo de conversão. O Evangelho estabelece uma nova realidade sobre a terra, mas parece que às vezes nós vamos nos esquecendo disso, e aí nós queremos fazer as coisas ao nosso modo. E aí a primeira leitura: maldito o homem que confia em outro homem e que coloca as suas esperanças nessas propostas pura e simplesmente humanas, que estão fadadas ao fracasso. Mas bendito aquele homem que confia em Deus e que deixa Deus transformar o seu coração, transformar a sua vida, porque é somente a partir da transformação que vem pela escuta da palavra de Deus que nós vamos encontrar e que nós vamos realizar mudanças que sejam autênticas. O que passa disso é mentira, é falsificação do Evangelho, é falsificação da palavra de Deus, é enganação das pessoas. E por isso nós somos chamados à escuta sincera, verdadeira da palavra de Deus. Que esta palavra proclamada, anunciada, que a verdade de Deus que vem pela sua palavra nos ajude, nos ilumine na nossa caminhada, que nós tenhamos a coragem de defender a nossa fé, não só com palavras, mas sobretudo com o testemunho da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.